Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Imprudente. Eu sou o Luiz Gustavo, a gente vai estar aqui comentando o jogo que foi realizado ontem no Prudentão, jogo válido pela 8ª rodada da Copa Paulista 2023. Grêmio Prudente recebeu a equipe do Marília, um confronto direto na briga pela classificação, na briga por avançar a próxima fase da Copa Paulista, e o Grêmio Prudente mais uma vez patinou em casa. A gente vai estar aqui comentando como foi esse jogo, como foi essa derrota do time do Grêmio Prudente. Mais uma vez a equipe saiu na frente, teve a possibilidade de segurar o resultado, e o Grêmio Prudente desperdiça em 2 jogos em casa praticamente 6 pontos. O Grêmio Prudente tinha um resultado na mão contra o Noroeste, vencia por 1-0, tomou um empate. E o Grêmio Prudente estava vencendo o seu jogo e tomou a virada do Marília. O Grêmio Prudente então tinha aí a oportunidade de estar com 6 pontos nas mãos e acabou desperdiçando essa oportunidade, e que, como eu disse no vídeo contra o Noroeste, vai fazer falta lá na frente. Vamos falar então do jogo de ontem, né? O Grêmio Prudente fez um primeiro tempo melhor que a equipe do Marília, apesar do Marília no primeiro tempo precisando obviamente do resultado, como eu disse, um jogo de 6 pontos, um confronto direto ali por uma briga direta na próxima fase da competição. O Grêmio Prudente fez um primeiro tempo bom. O Marília ameaçou o Grêmio Prudente no primeiro tempo, fez um primeiro tempo também bem interessante a equipe do Marília. O Grêmio Prudente abriu seu placar aos 16 minutos do primeiro tempo com o Félix Jorge numa cobrança de escanteio. Ele acabou, a bola sobrando para ele, chutou, a bola desviou no jogador do Marília e abriu o placar para o Grêmio Prudente. Como é recorrente nos jogos do Grêmio Prudente, a gente não sabe o que acontece com o time. Parece que quando o time faz um gol, parece que todo mundo estaciona, parece que vem uma ordem. Eu não sei se isso é automático dos jogadores. A equipe faz um gol e a equipe acaba por recuar totalmente, e a equipe não oferece mais outras ameaças à equipe adversária, o que deveria ser o contrário, né? Já que o Grêmio, por mais que a gente queira ver um futebol bonito, um futebol que a equipe vá para cima, que busque o gol, um futebol de velocidade, mas se ele quer fazer um futebol de resultado, fez um gol, recuou seu time, mas nas poucas oportunidades que ele tiver, ele precisa ser preciso. Eu costumo dizer que um time precisa ser como se for um sniper. Ele só tem uma oportunidade, ele só tem 1 milésimo de segundos para tomar uma decisão. E quando ele tomar essa decisão, ele precisa ser preciso. Ele não pode errar um décimo de milímetros. E o Grêmio Prudente não é isso que acontece. Ele tem o placar, ele recua seu time, mas nas poucas oportunidades que ele tem, ele não conclui. Foi isso que aconteceu com o Noroeste. Ele abriu 1-0, teve 2 oportunidades claras com o Biazos e com o Luquinha, não converteu. No final da partida, o Noroeste empatou o seu jogo. E ontem praticamente teve esse mesmo cenário. O Grêmio Prudente fez 1-0, foi por intervalo com essa vitória. Na volta do intervalo, em 15 minutos, o Noroeste virou o jogo. Empatou aos 3 minutos e aos 15 minutos ele virou o jogo. E aí, depois que o Grêmio, assim que tomou o empate e assim que tomou a virada, parece que o time entra em parafuso. Obviamente, né? Você tem um resultado na mão, uma equipe adversária que tem um confronto direto. Você sai na frente, vai para o intervalo com essa vantagem, e logo na volta, com 15 minutos, você toma a virada. Não é agradável para ninguém, nem para os jogadores, nem para a comissão, nem para os torcedores. Enfim, o Grêmio Prudente agora, na minha opinião, fica numa situação complicada no grupo. A rodada do grupo ainda vai ser finalizada amanhã.
Amanhã às 4 da tarde jogam São Bento e Noroeste. E na quarta-feira, às 19h, Mirassol e Comercial. Então o Grêmio Prudente vai ter que acompanhar essa rodada aí agora com a famosa calculadora na mão e fazendo contas. Só dar um repeteco aqui do time que entrou em campo, como é o hábito do canal. O time que entrou em campo antes foi o Luiz, o Biazos, o Lucas Costa, o Félix Jorge, o Welder, o Matheus Silva, o Rodrigo, o Tata, que fez sua estreia ontem na equipe, Luquinha, o Brown, o Lelkovic, esses foram os escolhidos do Fezan. Luquinha, que a gente via pedindo nos jogos anteriores que ele entrasse como titular, ontem ele entrou, coisa do futebol, a gente vinha pedindo ele para estar como titular, ontem ele entrou e ontem ele não teve oportunidade de concluir em gol. O Rafinha, uma notícia que saiu divulgada pelas redes sociais do clube, o Rafinha tem um interesse de uma equipe, pode deixar a equipe do Grêmio Prudente, parece que tem um interesse de um time da Suécia. Se essa negociação se concretizar, que o Rafinha seja feliz e tenha uma jornada feliz no time da Suécia. Voltando então para os próximos jogos do Grêmio Prudente. A 8ª rodada, como eu disse, vai ser finalizada amanhã, na segunda-feira às 4 da tarde, São Bento e Noroeste. Torcer ali para uma vitória do São Bento, né? Na quarta-feira finaliza-se a 8ª rodada do Grupo 1. Mirassol e Comercial. Aí teria que ter uma vitória do Comercial, né? Apesar do Comercial estar numa situação difícil, talvez se o Comercial conseguisse vencer o Mirassol hoje tem 14 pontos, não deixaria o Mirassol desgarrar lá na frente. No próximo jogo o confronto é Grêmio Prudente e Mirassol. Quem sabe o Grêmio Prudente precisa conseguir a vitória diante do Mirassol para ainda continuar respirando na Copa Paulista. Dar uma pincelada aqui nas próximas rodadas. A 9ª rodada, né? A próxima rodada vai ter Marília e Noroeste, um confronto direto. Esse é um jogo interessante. Na minha opinião, ele seria um empate. Seria de bom interesse para o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente recebe o Mirassol, o Grêmio Prudente precisa vencer ou vencer. E o Comercial e São Bento. Esse jogo já não interfere diretamente na classificação das equipes. E na última rodada, na 10ª rodada, Mirassol e Marília. Aí sim pode ter um duelo também interessante, brigando por uma vaga. Noroeste e Comercial, eu acho que o Noroeste aí se deu bem, porque o Comercial já está ali, já não tem mais chance na competição, já está praticamente desfazendo do seu grupo. O Noroeste, então, tem boa condição de pontuar nesse jogo. E o Grêmio Prudente vai até Sorocaba enfrentar o São Bento. Essas são as possibilidades do time do Grêmio Prudente. Vale lembrar que o Grêmio Prudente vai jogar então próximo sábado, próxima rodada, contra o Mirassol. Eu acho que o Grêmio Prudente vai ter que fazer o jogo da vida, né? Na minha opinião, pode ser o último jogo do Grêmio Prudente, no Prudentão, nessa temporada. Por quê? Porque dependendo do resultado do Grêmio Prudente contra o Mirassol, uma derrota já praticamente elimina o time do Grêmio Prudente. E se ele não conseguir pontuar no jogo contra o São Bento, ele também não conseguir uma pontuação, ele não vai se classificar. Então isso pode ser a despedida do time do Grêmio Prudente no Prudentão na temporada 2023. Esperamos que não. Esperamos que o Grêmio Prudente tenha uma boa jornada no sábado, que os resultados até o final dessa primeira fase acabe coincidindo e ajudando o time do Grêmio Prudente, e que o Grêmio Prudente consiga a sua classificação à próxima fase da Copa Paulista 2023. Meu ponto de vista como torcedor, eu acho que o time do Grêmio Prudente ainda falta pelo menos dois itens no meu ponto de vista. Eu acho que ainda precisa de um jogador, não sei se mais experiente, mas um jogador, porque o time do Grêmio Prudente tem jogadores experientes. Por exemplo, o goleiro Luiz é um jogador experiente, porém ele é um goleiro. O goleiro, ele não tem um contato ali direto ali durante o jogo com os jogadores, um cara mais experiente que pode falar com o jogador, dar um grito, falar uma coisa mais ao pé do ouvido com o jogador. Ele é um jogador experiente, mas fica lá atrás no gol. Então eu acho que se o Grêmio Prudente
tivesse um jogador, não sei se um jogador ou mais jogadores experientes, para que numa situação como essa, um jogo como o do Noroeste, o time estava vencendo, tinha um resultado na mão, poderia ampliar o placar e acabou sofrendo um empate. Ontem parecia que era mais fácil o Marília fazer o terceiro gol do que o Grêmio Prudente conseguiu o empate, jogando em casa, com o apoio da torcida. Eu acho que isso acaba, ainda falta o time do Grêmio Prudente. Não sei se essa experiência no time e também isso acaba refletindo na torcida, porque a torcida também não está acostumada com essa situação, e a torcida acaba ficando impaciente. Então eu acho que um jogador, eu não sei dizer se um jogador, uma situação que faça o time ter mais tranquilidade quando ele tem o resultado nas mãos, e ele possa oferecer essa isca ao time adversário. E eu acho que uma coisa que também falta o Grêmio Prudente ainda é a questão da história e da camisa pesada. Eu acho que as equipes, por exemplo, nessa Copa Paulista que o Grêmio enfrentou, jogo de ontem, Marília, time tradicional, Noroeste, que o Grêmio estava vencendo e tomou um empate, uma equipe tradicional. Ainda vai enfrentar o Mirassol também, uma equipe tradicional. Então eu acho que o Grêmio ainda falta criar essa casca de um time mais cascudo, onde o adversário, quando o adversário vier aqui e tiver com resultado adverso, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de vir para cima com tudo em cima do Grêmio Prudente. Essa é a minha opinião, né? Então, o Grêmio Prudente tem aí uma possibilidade de obter um bom resultado contra o Mirassol e fazer contas. Esse é o que resta ao torcedor do Grêmio Prudente, fazer contas para a classificação próxima fase. Lembrando também, não é a primeira vez que isso acontece, né? Como eu disse, o Grêmio Prudente venceu seu jogo contra o Noroeste, tomou empate, venceu seu jogo ontem contra o Marília, sofreu virada. E também me recordo lá na terceira rodada do Campeonato Paulista, o Grêmio Prudente venceu seu jogo contra o Rio Preto e também sofreu a virada. Acho que foi 2-1 aquele jogo, ou foi 3-2. Acho que foi 3-2. E também a mesma coisa, o Rio Preto também é uma equipe mais tradicional no cenário do futebol paulista. O Grêmio Prudente agora está construindo a sua história, a sua trajetória, deixando a sua marca no cenário do futebol paulista. Então eu acho que isso ao longo do tempo, o Grêmio Prudente vai acabar construindo uma casca, uma história, um respeito das equipes adversárias quando vem jogar aqui no Prudentão. Um repeteco, então, só do público que esteve ontem presente no Prudentão, 1.476 torcedores estiveram presentes ontem lá no Prudentão, nessa derrota amarga, mais uma de virada no Prudentão, num jogo de confronto direto. Só para finalizar o vídeo, próximo confronto do Grêmio Prudente, próximo sábado às 4 horas da tarde. Um jogo que vale a Copa Paulista 2023, Grêmio Prudente recebendo a equipe do Mirassol. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você curtiu, que você deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo. Vamos divulgar o nome, o trabalho e levar o nome do Grêmio Prudente adiante. Estamos aí na torcida pelo bom desempenho da equipe na próxima rodada, buscando uma classificação que está difícil, mas a gente está aqui na torcida por um bom resultado do Grêmio Prudente. Eu agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Espero vocês no nosso próximo encontro, pessoal. Um grande abraço a todos, até mais, valeu!